Posso fazer isso o dia todo. O mal sucumbirá ante a minha presença. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Todos nós temos segredos. No meu mundo significa esperança. Sejam bem-vindos, meus amigos. Está começando mais um Central HQS. Eu sou o Conan e chegou a hora de falar de quadrinhos. Pessoal, quadro novo. Eu tô meio que sem tempo para fazer gravações muito longas, então eu pensei, por que não fazer um diário de leitura? Isso mesmo, todo dia eu vou estar gravando alguma coisa relacionada à leitura que eu fiz no dia. É até legal comentar que eu leio 3 vezes ao dia, que é durante o meu almoço. Eu tenho 1h02 de almoço, então durante esse almoço eu faço uma leitura. Quando eu aguardo minha esposa sair do trabalho, eu saio meia hora antes que ela, e é 4 quadras de distância do meu trabalho até ela, então eu aguardo ela sair, eu saio 5h30, ela sai 6 horas, enquanto ela ainda está no trabalho dela eu faço uma leitura, e antes de dormir, por volta aí de 1h, 40 minutos antes de dormir, que eu já deitei na cama, já tomei um banho, o ar-condicionado torando, eu faço uma leitura também. Então a leitura que eu fizer no dia, eu vou estar comentando aqui em vídeo, mas é jogo rápido, edição curta, 5 minutinhos de vídeo em média, e é mais um bate-papo de fã para fã. Você não vai ver aqui grandes lançamentos, você não vai ver aqui vídeos super elaborados e editados com várias imagens. É mais um papo de fã para fã mesmo, de eu com vocês e principalmente nos comentários. Então, senta aí e vamos ver o que vai dar nessa bagaça. Se vocês gostarem desse vídeo, falem aqui nos comentários. Se vocês não gostarem, me xingam. Qualquer coisa a gente cai na porrada aí, tá tudo certo, não sei. Além disso, não esqueça que o site do Central HQs, ele voltou, link aqui na descrição. Dá uma conferida das matérias, eu tô viciado em patrocínios e tô escrevendo muito sobre patrocínios no site. E além disso, temos a Liga HQ, o patrocinador desse canal lindo aqui. Liga HQ é a maior loja de quadrinhos online. Pediu, chegou. Frete grátis para todo o Brasil, porque para os nossos heróis não há distância. A Liga HQ quer introduzir esse universo de quadrinhos para qualquer pessoa que tenha vontade de ler. É só pedir, cara. Você entra lá no site, quarta-feira, promoções, compra o que você precisa, pois a Liga HQ entrega com frete grátis para todo o Brasil. Liga HQ, patrocinadora do Central HQs, link na descrição. Começando aqui esse videozinho, vou estar falando do Homem-Aranha 2099, do nosso querido Peter David e do Rick Leonardi. Sim, eu colei porque eu nunca lembro o nome do desenhista. Eu sempre guardo o nome do roteirista, nunca lembro o nome do desenhista, e minha pronúncia são uma merda, então você vai ver muito isso no vídeo. Homem-Aranha 2099 foi uma tentativa da Marvel que deu até que bastante certo sobre contar uma história do seu universo no futuro, no ano de 2099. E o grande carro-chefe disso foi o Homem-Aranha 2099, e fica muito repetitivo do falar 2099 várias vezes, mas foda-se, vai ver isso o vídeo todo. Ele conta a história de nosso querido Miguel O'Mara, que é um gênio arrogante e sarcástico. Ele é o Chandler da ciência. E ele trabalha para as empresas Climax, Alquimax. Agora eu não lembro de cabeça, eu vou colocar escrito aqui em algum canto da tela qual é o nome correto da empresa. Certo dia ele estava fazendo um experimento que é a alteração genética das pessoas para dar peculiaridades para elas, poderes para elas. A primeira cobaia foi um prisioneiro e deveria dar super força para ele, só que dá muita merda, o cara ganha super força, mas morre, e o Miguel não gostou disso e pede demissão da empresa. Porém, o seu chefe, o Stone, meio que aceita a demissão dele, e eles vão brindar ali, ó, tipo, boa sorte a sua carreira, e o cara bota droga na bebida do Miguel O'Mara. Isso foi uma coisa que eu achei muito maneira, tipo, a história, cara, ela não tem tabu, ela vai falar de sexo, ela vai falar de drogas, e você vai tomar spoiler esse vídeo todo, agora que eu tô fazendo um alerta, mas enfim. E essa droga, ela é muito agressiva, olha só, 2099, é um êxtase que ele se junta ao seu DNA, ele te vicia a partir do seu DNA, então você vai ficar viciado pelo resto da sua vida. E as empresas Climax é a única que fornece essa droga dentro da lei. Caso contrário, vai subir um morro para pegar droga. Eu não sei em 2099 como é tudo alto, carros voadores, sei lá, vai pra lua procurar droga. O Miguel, na tentativa de tirar essa fusão genética da droga com o DNA dele, ele vai tentar passar pelo mesmo experimento que aquele cara com super força, que ele tem toda a super força, passou. Só que ele vai tentar fazer o DNA dele regredir para antes de ele adquirir a droga no seu sistema, para voltar ao normal. Só que um companheiro de laboratório muito ciumento, pelo fato do Miguel ser um super gênio e super dotado, ele
acaba alterando lá a programação da máquina e ele bota metade Miguel, 50% de Miguel Amarra ou os outros 50% do projeto Aranha. Sim, eles comentam no começo da HQ sobre o Homem-Aranha que daria pra fazer isso, mas é um projeto bem para o futuro porque iria reestruturar a cadeia genética da pessoa. Explode, dá merda, Miguel Amarra ganha os poderes proporcionais de uma aranha, só que de um modo meio muito mais diferente do Peter Parker. Ele adquire garras, é bem engraçado de ver na quadrinha as garras dele, porque elas saem do dedo, sabe? Deixa eu pegar até aqui se eu conseguir, bem ligeiro aqui, vou falando bem rápido, bem ligeiro, bem rápido, bem ligeiro. Aqui ó, ele adquire garras no dedo e opa, luminosidade, iluminação, joga pra cá, aqui ó. Ele adquire garras, cara, que saem do meio da pele, garra com pele, sabe? Não sei se a coloração era pra ser assim, mas enfim. Eu achei muito interessante, ele adquire presas e os olhos dele começaram a ter sensibilidade para a luz. E durante o percorrer do primeiro arco, que é a origem do Homem-Aranha 2099, ele vai descobrindo mais sobre seus poderes enquanto um caçador ciborgue vai atrás dele, porque o Storm viu a treta que deu no laboratório, o laboratório acabou explodindo, porque o companheiro de laboratório dele se assustou com a aberração que o Miguel se tornou, tentou matar ele, não deu certo, enfim. E esse ciborgue vai começar a perseguir ele e o Miguel tem que despistar ele, porque o cara tá no futuro, né? Ele segue a radiação, o calor do corpo do Miguel, que deixou todo um rato. Aí ele vai vestir uma roupa de Halloween, de festa dos mortos lá do México, não é Halloween, desculpa, festa dos mortos do México, que é aquela roupa de Homem-Aranha 2099 dele, junto com um tecido de voar que ele faz, aquela capinha de Homem-Aranha, que quando ele fugiu pela primeira vez do laboratório, ele pegou no meio do caminho de um cara que é um arauto de Thor, um fã do Thor, sabe? É muito maneiro, ele faz o uniforme dele a partir disso e ele vai enfrentar esse ciborgue pro cara não ligar Miguel Amarra ao Homem-Aranha. Isso que eu acho interessante. O Peter David amarrou muito bem a história. Todos os pontos dela se encaixam com um contexto, tipo, o Miguel tá fugindo do cara, mas o rato leva até a casa do Miguel, então ele vai ter que atacar o Cyborg pra ele não descobrir que o cara que sofreu aquela experiência no laboratório é o Miguel Amarra. Aí que surge o Homem-Aranha 2099. Durante a briga ele vai descobrindo mais sobre seus poderes, que suas garras não afetam ele mesmo, ele sente muita coceira no antebraço, aí ele descobre que o corpo dele começou a gerar teias, ele descobre garras retráteis no pé, as presas, a visão dele. É muito maneiro o desenvolver dos poderes dele sobre tudo isso. Sobre a leitura, cara, ela é muito boa de se fazer. Eu tive um preconceito realmente no material velho, cague na minha cara, porque é muita besteira isso. Mas a história, cara, o Peter David escreve magistralmente e ela não te deixa cansado, como histórias mais antigas dos anos 70 e 80 que a gente vê por aí, principalmente nas bibliotecas históricas. Ela te mantém num ritmo, a história leva para um caminho muito maneiro e eu recomendo muito, se você achar ainda por aí esse encadernado do Homem-Aranha 2099, olha o meu aqui, capinha preta, é sensacional, vale a pena você comprar e ler. Eu não terminei, ainda vou terminar e quando eu terminar eu dou um parecer total sobre a história, mas é isso aí. Isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comente aqui o que você achou desse formato. Sim, eu estou falando muito rápido porque eu tenho que economizar o maior tempo possível, porque eu quero que seja um vídeo rápido. Bom, vamos conversar o que você acha. Você gosta do Homem-Aranha 2099? Eu achei sensacional. Só tinha lido ele nas histórias do Homem-Aranha, primeira vez que eu peguei pra ler. Agora o personagem realmente é uma vergonha pra quem é fã do Homem-Aranha como eu. Mas é uma história que vale a tempo, é atemporal. Se você ler, você vai curtir pra caramba. Até a tecnologia que é utilizada nas histórias é muito maneira. Vamos conversar nos comentários o que você acha do Homem-Aranha 2099, o que você acha desse estilo de vídeo. Você acha que eu estou falando rápido demais? Comente aqui, você quer fazer uma crítica, uma sugestão? Vamos conversar. Essa maluquice toda que vai ser assim todo dia. Quero ver se eu consigo lançar um vídeo todo dia nesse estilo. Amanhã tem uma leitura diferente, uma história diferente. Vou escolher qualquer coisa aqui. Até se vocês quiserem recomendar alguma coisa para estar sendo comentada, fale aqui na descrição no vídeo. No finalzinho fica o último vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e tchau!